Terceira temporada de The Boys está chegando e para você não ficar de bobeira, eu trouxe o resumo completo da primeira temporada, em breve da segunda também, fica ligado, tá? Pra você não perder nada. Como é que surgiu os The Boys e que diabos é o Composto V e por que o Billy Butcher quer tanto acabar com o Homelander? Tudo isso explicado nesse vídeo, vamos lá. Hey Trunks, Peter aqui. Terceira temporada de The Boys está chegando e com tudo. Já fiz até a review do trailer, ok? Mas como já faz um tempo que a gente viu a primeira e segunda temporada, eu resolvi trazer esse vídeo contando tudo o que aconteceu na primeira temporada para você não deixar escapar nenhum detalhe. E fica calmo que logo mais venham da segunda temporada também, o resumo completo, ok? Mas por enquanto vamos relembrar como é que tudo começou nesse resumo da primeira temporada. E se você curte vídeos assim, quer apoiar o canal, é o momento de você dar um like aqui, se inscrever no canal, comentar, fazer alguma coisa pra gente entender que você curte esse tipo de vídeo, você quer que a gente traga mais resumos pra sempre vocês ficarem antenados no que tá acontecendo ou no que aconteceu, né? Tamo junto, obrigado por isso, vamos seguir. Hughie e Billy Butcher. Bom, The Boys, como um todo, tem dois personagens principais, Billy Butcher e Hughie. Quem já leu os quadrinhos sabe que Hughie e o Billy Butcher são dois caras que fazem o que fazem somente por vingança contra os super-heróis. E foi por causa desse mesmo sentimento de vingança que os dois acabaram se unindo na série. No caso do Hughie, na primeira temporada, ele viu a namorada dele, a Robin, sendo atropelada e esbagaçada por um dos super-heróis dos 7, o Trem-Bala. Os dois estavam lá conversando numa boa, né? Quando passa o Trem-Bala voando, correndo e atropela a Robin no meio-fio da calçada. Pouco tempo depois, a VOT, a empresa que patrocina e que basicamente é dona dos 7 da equipe de super-heróis, para não manchar a reputação, envia um representante na casa do Hughie para meio que tentar subornar o cara. Para ele não falar para ninguém o que aconteceu. Só que ele não aceita de cara. Na verdade, se ele tivesse coragem, ele tinha espancado o representante. Mandaram um cara para resolver como se alguém tivesse, arranhado o carro dele. E ainda por cima tentaram comprar o silêncio dele. Tudo fica ainda pior quando ele vê na TV que a VOT manipulou completamente a história e disse pra mídia que a Robin, na verdade, estava no meio da rua e que o Trem-Bala estava perseguindo o assaltante, tentando ainda jogar a culpa do acidente na vítima. E esse é o motivo do Hughie odiar super-heróis. Só que até então, ele não tinha o que fazer. A única coisa que ele tinha em mãos ali era aceitar a oferta da VOT. É nesse momento da história que o Billy Butcher aparece dizendo que é do FBI e que pode ajudar o Hughie a resolver o problema dele. Daí ele mostra pro Hughie toda a verdade sobre os 7 e os outros heróis, de que eles estão acima da lei e que o que aconteceu com a Robin não foi o primeiro e nem o último crime envolvendo os abusos dos super-heróis. E em todas as vezes não acontece nada. Por quê? Porque a VOT e os 7 fazem parte de uma indústria bilionária e por isso os caras que dominam o business acobertam tudo. O Butcher consegue então convencer o Hughie a ir até a torre da VOT para assinar a oferta que a empresa fez pelo silêncio dele, mas com o objetivo de implantar uma escuta na mesa dos 7 para gravar todos os podres relacionados a eles. E assim, galera, o Hughie até consegue implantar a escuta, mas o super-herói invisível chamado Translúcido vê tudo e acaba seguindo o Hughie até a lojinha onde ele trabalha. Translúcido e os The Boys. Bom, galera, o Butcher acaba pedindo ajuda pro francês, um amigo das antigas, e eles conseguem prender o Translúcido numa jaula. A ideia inicial era interrogar esse super, mas de cara o Butcher e o francês percebem de cara que o Translúcido não vai abrir o bico. Além disso, o cara tem um chip de localização no corpo, então eles não têm outra saída a não ser mandar o cara pro além. Mas os super-heróis são difíceis de matar, já que a pele deles são resistentes, que nem diamante. Por isso o francês resolve colocar uma bomba dentro do corpo do Translúcido. Vocês devem imaginar por onde, Bom, enfim. Então é o seguinte, no meio de muita tensão, com o Homelander sobrevoando o esconderijo deles, o Translúcido acaba escapando da jaula. É aqui que o Hughie dá um passo que não tem mais volta. Quando o Translúcido vai tentar escapar, ele ativa o detonador e explode o Translúcido em pedaços. Aqui, nesse ponto, ele acaba de entrar para o time, The Boys, o grupo liderado pelo Billy Butcher, que só tem um objetivo, acabar com a VOT e qualquer super-herói mequetrefe. Para fechar a banda, o Butcher recruta o último membro do The Boys que faltava, o MM, e convence ele de que agora eles vão conseguir derrotar a VOT. O segredo do Trem-Bala. Os The Boys descobrem que o Trem-Bala estava indo para casa da namorada Pop Claw no dia que atropelou a namorada do Hughie. Ou seja, nada de perseguir assaltante, ele estava indo para casa da namorada, ok? A partir disso, eles vão investigar a namorada do Trem-Bala, que também tem superpoderes. Os The Boys descobrem que o Trem-Bala
era um usuário viciado do composto V, o que ajudava ele a se manter o cara mais rápido da Terra. E não foi só isso, eles conseguem chantagear a Popclaw, a namorada dele, depois que filma ela matando o homem e ela conta pra eles tudo que sabe, incluindo a localização dos traficantes do composto V. A fêmea. Bom, galera, pra fechar a formação, é no esconderijo desses traficantes de composto V que eles encontram a Químico, que no começo da série era conhecido como a fêmea. Ela é encontrada enjaulada no cativeiro dos traficantes, onde eles aplicavam composto V nela para tentar criar uma arma. A gente sabe que ela entra pro The Boys até o final da temporada, mas no primeiro encontro ela sai correndo para tudo quanto é lado. Briga com o trem-bala, sai na mão com o Black Noir, e só depois ela aceita participar e ajudar os The Boys. Starlight. E aí, paralelo à caçada dos The Boys, a série também foca no núcleo dos heróis. Então você tem várias demonstrações de heroísmo do Homelander e da Maeve, como também a chegada da Starlight no Seven. No primeiro dia da equipe, ela é sediada por um dos membros do Seven, o Profundo, e percebe que tudo que ela sempre idealizou e viu na mídia mostrando sobre o Seven era uma farsa. Isso deixa ela meio confusa a série toda. E no meio do caminho ela conhece o Hugh, que também estava meio confuso com tudo que estava rolando com ele, já que por mais que ele odeie os heróis, ele estava indo longe demais com os The Boys. Ela começa a namorar o Hugh, mas demora até descobrir o que ele realmente faz da vida. Então o Butcher aproveita da relação dos dois para tentar pegar informações da VOD. Pô, o cara não perde tempo, ele tá sempre querendo mais informações. E é claro, né, o Hugh meio que não queria usar Starlight, mas ele acaba aceitando porque ele se sente, né, meio que culpado por seguir em frente e não se vingar dos heróis que acabaram matando a namorada dele. VOD. Outra trama da série é de que a VOD tá fazendo de tudo para tentar implementar os super-heróis dela no exército. E por isso rola chantagens com políticos e até a cena incrível do avião sequestrado por terroristas, onde Homelander mostra tanto para as pessoas quanto para Maeve que ele realmente é. O cara nem se esforça para parar o avião, nem para salvar o máximo de vidas possíveis que ele poderia salvar. Ele simplesmente sai de lá com a Maeve e deixa todo mundo morrer. E isso mexeu muito com a Maeve, né? Meio que despertou um pouco de humanidade que ela ainda tinha. E por isso, na primeira temporada, ela visita Helena, a ex-namorada dela, que ela largou anos atrás quando começou a namorar o Homelander. Ela até tenta desabafar com a Helena, mas fica com medo de colocar a Helena em perigo. E aí, quanto ao avião que caiu, o Homelander usa isso como propaganda pro povo se convencer de que o governo precisa de super-heróis no exército. Composto V. Voltando aos The Boys, eles continuam as investigações e chegam até um super chamado Ezekiel, que é meio que um líder religioso e faz eventos pelo país. E através dele, eles descobrem que o composto V é enviado para hospitais pelo país todo e que os super-heróis não nascem super-heróis. Na verdade, eles são submetidos ao composto V desde criança. O Hugh conta essa história para Starlight ao longo da temporada e ela fica mal por descobrir que a vida dela era uma mentira. E por falar em Starlight, no mesmo evento do Ezekiel, ela revela que sofreu assédio, mas não revela quem foi o safado. Então no futuro, quando a vice-presidente da VOD, a Madeline Stewart, tenta convencer Starlight a usar um uniforme mais sexy, ela ameaça revelar que foi o Profundo quem sediou ela, e com isso a Stewart expulsa o Profundo da equipe para não gerar problemas para o Seven. The Boys descobertos. Durante a temporada, os Seven recebem uma caixa com os restos mortais do Translúcido. É meio que um aviso dos The Boys para eles saberem que tem gente de olho neles. Isso deixa Homelander pistola da vida. Então, no decorrer da série, os The Boys visitam um antigo herói chamado Mesmer, que é capaz de ler as mentes só de tocar nas pessoas. E eles querem usar os poderes dele para saber o passado da Químico e ver se descobre algo mais sobre o composto V também. Só que o Mesmer, mequetrefe de primeira, queria trabalhar para a VOD e por isso ele acaba entregando a identidade de todos os The Boys para o Homelander. O passado do Butcher. O ódio do Hugh pelos heróis eu já contei. Agora tá na hora de explicar o porquê o Butcher odeia tanto os heróis. Na verdade, não tem ninguém na série, no quadrinho, que odeia mais os heróis do que o Billy Butcher. E tudo é revelado pra gente quando o Butcher vai atrás do Mesmer X9 lá e espanca o cara até a morte. Como ele tá levando uma surra, ele consegue ler a mente e ver o passado do Butcher inteiro. No passado, galera, o Homelander estuprou a Becca, a esposa do Butcher, e depois disso ela saiu de casa e nunca mais foi vista. Da mesma forma que o Butcher convenceu o Hugh a entrar no The Boys. Na época, né, a Grace Mallory da CIA mostrou pro Butcher o lado ruim dos heróis e revelou que a esposa dele desapareceu logo depois do acontecido com o Homelander. E por isso ele era o maior suspeito. Óbvio, né? Não precisa nem ser da CIA para suspeitar dele. Foi nessa época que começou a investigação e surgiu a criação dos The Boys.
Só que o que a Mallory e o Butcher não sabiam é que o próprio Homelander não fazia ideia do paradeiro da Becca. Na verdade, ele foi descobrindo ao longo da temporada que a Steel e o antigo cientista que criou ele, o Jonah Vogelbaum, tinham escondido o caso todo dele. A história que contaram pro Homelander é que a Becca ficou grávida dele e que pediu ajuda pra Steel no passado para lidar com o bebê. Só que o bebê cresceu muito rápido na barriga da Becca e durante o parto ele acabou rasgando a barriga da mãe. Com isso, ela morre e o bebê morre logo em seguida afogado. Ok, a gente sabe que a história não é bem essa, mas vamos lá, daqui a pouco eu volto nela. Naquib, o super terrorista. Mesmo sendo perseguidos, os The Boys chegam muito perto de derrotar a VOD. O Butcher entrega todas as provas necessárias para Susan Raynor, né, diretora da CIA, e ela consegue colocar a Madelyne Steele em xeque para ela desistir de tentar colocar os super-heróis dentro do exército. Caso contrário, tudo ia ser revelado e a Steele presa. Basicamente, a vitória já era certa, né? Era dos The Boys. Eles iam vencer a VOD com provas e tudo. Só que o jogo vira quando aparece um terrorista chamado Naquib, que também tem superpoderes. Ah, Peter, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, o plano da VOD era convencer o governo a colocar os heróis no exército. E nada melhor do que ter uma super ameaça fora do país, para eles pelo menos pensarem melhor no assunto, não é? Praticamente o Homelander deu o composto V para os terroristas e criou os primeiros vilões. Dessa forma o governo não podia ignorar que os inimigos tinham super vilões do outro lado e que talvez a ideia de ter os supers no exército não era tão ruim. Pô, se tinha supers do outro lado, nos outros países, por que a gente não pode também ter supers no exército, né? Então meio que eles abafaram o caso da VOD sobre o composto V e começaram a pensar melhor na possibilidade de colocar os heróis no exército. The Boys vão presos. Preciso nem dizer que tudo isso deixou o Butcher pistolaço, pistola da vida, foi muito trabalho pra nada. E além de se arquivar o caso da VOD, os The Boys ficaram como procurados pela polícia. Com isso, o Butcher vai atrás da última ajuda que ele conhece, a Grace Mallory. Só que a Mallory, galera, é o seguinte, durante as investigações que eles faziam no passado com os The Boys originais, eles conseguiram chantagear o Lamplighter, um dos membros antigos dos The Seven, e fazer dele meio que um espião. Só que o cara traiu os The Boys e ainda incinerou os netos da Mallory. Depois disso o grupo se desfez e ela desistiu do caso. Eu falo disso mais no resumo da segunda temporada, onde o Lamplighter aparece. Bem, a Mallory não quer saber de se envolver com o Butcher, mas ela acaba revelando que se o Butcher quiser mesmo atingir o Homelander, vai ter que ir atrás da Madelyne Steele, porque os dois têm uma relação muito íntima, né, além do que é mostrado pela mídia. E pô, na boa, galera, na temporada inteira a gente vê que os dois, o Homelander e a Steele, têm uma relação meio estranha, né? Meio amantes, meio mãe e filho, é algo esquisito. Tanto que o Homelander tem ciúmes do Ted, o filho recém-nascido da Steele. Então assim, nesse cenário todo, o Butcher vai atrás da Steele sozinho. Depois disso, o francês, o MM e a Químico acabam sendo presos. E aí, com a ausência do Butcher na equipe, o Hugh aparece para salvar a galera. Ele até consegue tirar eles da cela, mas na hora de fugir, eles são encurralados por guardas armados. Como a Químico tá sedada, eles não têm como se defender dos guardas. É nessa hora que a cavalaria chega. Não, não é o Butcher, mas sim a Starlight. Na tentativa de fugir, ela acaba tendo que enfrentar o trem-bala, que por sorte deles começa a ter um infarto por causa do composto V que ele usava em excesso. E eu tenho que dizer que se não fosse esse infarto, tanto a Starlight quanto o Hugh estariam ferrados, né? Seriam mortos. Mas eu tenho que dizer uma coisa também, essa cena é uma das mais maneiras da série, porque o Hugh ficou a série toda querendo vingança, e quando o trem-bala começa a passar mal, ele é o primeiro a tentar ajudar o cara. Lembra que eu falei que essa série tinha dois personagens centrais? Então, o Hugh é praticamente o oposto do Butcher. Ele não pensou duas vezes em ajudar o cara que atropelou justamente a mulher dele, né? Se fosse o Butcher, pô, na boa, tinha dado um fim ao trem-bala na primeira tentativa. Enfim, no final, o Hugh vai embora para não ser preso e a Starlight fica para ajudar o trem-bala. Claro que poucas pessoas sabem o que ela fez e os problemas com o trem-bala ela resolve na segunda temporada. Becca está viva! Voltando pro Butcher, ele vai até a casa da Steel e amarra ela com um monte de explosivos e fica com um detonador na mão só esperando. O plano dele é meio imbecil, ele quer ferir o Homelander matando a única pessoa com que o cara se importa. Só que o Homelander é completamente insano e tá pé da vida com a Steel, justamente com ela que tá lá amarrada, né? E tá pé da vida por ela ter mentido pra ele tantas vezes. Aquela história da Becca ter morrido no quarto era a maior mentira. Na verdade, o Homelander voltou até o Jonah Vogelbaum e fez ele contar a verdade. A Steel fica morrendo de medo, tenta manipular o Homelander, mas o cara tá descontrolado. Ele fica com tanta raiva dela que ele usa a visão de calor para atravessar o crânio dela. Nessa hora, a única garantia do Butcher vai por água abaixo. E o que ele faz?
Pô, tá no inferno, né? Abraça o cramunhão. Ele mete o dedo no detonador sem se importar com o bebê da Steel e explode a casa com todo mundo dentro. Corta a cena e o Butcher acorda no meio de um gramado, vivinho da Silva, com o Homelander dizendo que salvou ele da explosão. Nessa cena, ninguém menos do que a Becca e o filho do Homelander aparecem vivos, bugando a cabeça do Butcher e de todo mundo que estava assistindo. O segredo que custou a vida da Steel era de que a Becca e o filho estavam vivos, escondidos do Homelander. E agora ele tinha encontrado o filho e aproveitou para tirar onda com o Billy Butcher. Bom, a série termina exatamente nessa cena. Agora, o que acontece com essa galera a gente vai ver no resumo da segunda temporada. Eu já estou trazendo já o resumo da segunda temporada. Então você precisa estar aqui inscrito. Toca aqui agora, se inscreve. Sempre que começar uma série nova, eu vou trazer pra vocês os resumos da história completa, pra vocês não se perderem, né? Porque é muito chato a gente esquecer tudo que estava acontecendo. Então você tem que estar ligado nesse canal, porque é o único que faz isso pra você. Obrigado de coração, comenta aqui embaixo o que você achou e eu te conto no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!